A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz que excede todo entendimento esteja nos nossos corações. Amém, queridos? Hoje é um dia muito especial, sexta-feira da paixão do Cristo. Como esse Cristo é apaixonado por nós, pela humanidade, né? A ponto de se entregar em morte de cruz, ser a substituição por nós, né? Nós que deveríamos morrer e ele morreu no nosso lugar. Então eu quero, no dia de hoje, trazer assim uma reflexão de contentamento, porque nós sabemos que morte ocasiona tristeza, porque ocasiona separação. Mas essa morte de Cristo, ela veio para nos dar vida e vida com abundância. E o sangue de Cristo sendo derramado, ele foi a moeda de troca, né? Que nos resgatou, que nos comprou e nos tirou das mãos de Satanás. Então, que o sangue de Cristo tenha poder sobre a sua vida. E o poder do sangue de Cristo é transformador, é revelador, ele é tremendo e nos dá vida e vida com abundância. Quando eu me volto para ele, quando eu estava indo por um caminho, eu volto e contemplo aquela cruz vazia. Nós vamos falar isso no domingo, né, da cruz vazia. Mas hoje nós estamos falando na morte do Cristo. Esta semana toda, desde a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, que eu sempre chamo a entrada, né? A entrada para sem volta, o caminho sem volta. Ele sabia que ia entrar para morrer, mas ele não refugou, ele não voltou atrás. E hoje, na sexta-feira, às 15 horas, né, o horário nosso, que é a hora nona, Jesus morre. Mas antes disso, algumas coisas acontecem, algumas frases são ditas por Jesus. Lá em Lucas 23, capítulo 33, na sua parte B, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou fazer essa breve leitura dessa parte de versículo, né? E vou fazer alguns comentários desde o domingo da entrada triunfal, até esta vinda aqui, alguns acontecimentos, né? Algumas coisas, porque assim a humanidade toda conhece a história do Cristo, né? A humanidade toda conhece aquilo que Cristo fez por mim e fez por você, né? Então é muito importante nós conhecermos esse Cristo, saber o que ele fez. E eu vejo assim, quando eu passo a estudar a palavra do Senhor, nesta última semana, que na verdade são 6 dias, desde a entrada triunfal no domingo até a sexta-feira da paixão do Cristo, ocorreram muitas coisas. E Jesus não perdeu tempo, mesmo sabendo que ia morrer. Ele nos deixou muitos ensinamentos, mas muitos mesmo, né? E a cruz revela, através da cruz, há uma revelação de vida, há uma revelação do que é ser cristão. Tanto é que Jesus, quando caminhou entre nós, ele dizia o quê? Olha, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus está tomando aquela cruz ali, o pecado do mundo todo veio sobre ele ali naquele lugar. Olha que coisa tremenda. Ele tomou sobre si, Isaías 53 diz o quê? Que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que deveria vir sobre mim, ele levou sobre ele. Ele tomou posse do meu pecado, do seu pecado. E quando ele morre ali, o seu sangue se esvai, porque ele tomou 39 chibatadas, nós sabemos disto. E ele foi perdendo sangue, e esse sangue, que muitos acham que ele perdeu, na verdade, cada gota de sangue daquela foi resgatando a humanidade dos seus pecados, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso nós temos vida e vida com abundância.
Queridos, quando Jesus entra, como nós já pregamos aqui, falamos, né? Na verdade, é uma reflexão, não é uma pregação. A gente começa a analisar, desde a entrada triunfal de Jesus, há 6 dias antes da entrada triunfal, Jesus já havia estado na casa de Lázaro, lá em Betânia, que fica próximo de Jerusalém, muito próximo mesmo. E Jesus não ficava em Jerusalém porque já havia um plano para tirar a vida de Jesus. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, tinham ciúmes dele. Não queriam perder o seu lugar de destaque na sociedade, enfim. E estão ali premeditando para tirar a vida de Jesus. Quando Jesus veio, então, ele esteve ali em Betânia, com Lázaro, aquele que ele já havia ressuscitado. Ali, enquanto Marta cuidava das coisas da casa, Maria foi lá, pegou um vaso de alabastro lá, um perfume caríssimo, ungiu Jesus, né? E nós sabemos que era costume da época, todo corpo, né, depois de morto, era preparado, embalsamado, envolvido em faixas e tal. E ali Jesus, o salteador, o ladrão, o Judas, que cuidava da bolsa, e diz ali, as passagens relata que o dinheiro que entrava na bolsa, ele era o tesoureiro ali dos apóstolos, ali, dos discípulos, ele diz que tomava aquele dinheiro para si, roubava, e ele diz assim: Senhor, olha, um perfume tão caro, olha, custa uns 300 denários, quantas pessoas nós poderíamos dar de comer e tal. Aí Jesus fala: os pobres sempre vocês terão contigo, né? Ela está me preparando para a morte que eu vou passar. Ele já sabia de tudo isso e não refugou. Então ele tem aquele caminho da entrada para Jerusalém, marquem bem isto, né? E ali naquele caminho todo mundo fica exaltando, hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e a gente vai dizendo aleluia. No Salmo 118, versículo 25 e 26, fala exatamente dessa manifestação pública, né, do povo ali, bendito e tal. Então a gente vai vendo todas essas coisas, né? E Jesus, ele caminha, né? Então ele entrava em Jerusalém nessa semana e saía para Betânia, porque ele sabia que ele ia passar por muitas coisas. Muitas coisas foram ensinadas nesses dias. A primeira coisa que Jesus faz depois da sua entrada triunfal, nessa semana, eu vou falar o que aconteceu nesta semana. Algumas coisas aconteceram, principalmente ensinamentos. Mas a primeira coisa que ele faz, ele ensinava onde? No templo, na própria casa do Pai, na casa de Deus. Ele ia lá, mas a primeira coisa que ele fez, e é um ensinamento para nós, ele foi lá e limpou a casa. Queridos, isso tem muito a ver conosco, porque antes nós andávamos de uma forma, mas quando recebemos ao Senhor, nós temos que fazer o que Jesus fez, limpar a casa. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, ou portanto nós somos templos de Deus. Então esta casa tem que ser limpa. No nosso caso, os nossos pecados confessados. Jesus vai ali ao templo, tira todo covis, salteadores, vocês são bandidos, estão comercializando aqui. A minha casa não é casa de roubo, né? A minha casa é casa de oração. Jesus está se colocando como Deus ali, a casa do Pai. Nós temos que ter todo o respeito, toda a reverência. Então, antes de ele começar todo o ensinamento, ele começa ensinando que o pecado tem que ser afastado, tem que ser desarraigado, tem que ser retirado, em nome de Jesus Cristo. Então ele vai para Betânia, numa dessas caminhadas, ele vê uma figueira e tem fome. Quando ele estava voltando para o templo, de Betânia para o templo, ele tem fome, e vai lá vasculhar para ver se acha um fruto, e não tem fruto, e a palavra diz que ele amaldiçoou aquela figueira. No dia seguinte, aquela figueira estava seca. Então aí os discípulos estão vendo todo aquele. Aí ele fala: olha, aquilo que não der fruto tem que ser cortado e jogado no fogo. E ali ele vai ao templo e começa a ensinar
muitas coisas, tem o sermão profético. Essa já é a segunda vez que ele limpa o templo. Então, de vez em quando a gente tem que fazer uma faxina dentro de nós. Como lá em 1 João 1,9 fala, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar pecados. Se nós olharmos, todos os evangelhos falam deste Calvário, dessa semana fatídica de Jesus, né? Então nós vamos olhando todo um ensinamento, e a gente vê ensinamento sobre dízimos e ofertas, por exemplo, a viúva pobre. Nós vamos vendo as coisas acontecendo e Jesus ensinando, né? Falando sobre a viúva pobre, sobre os fariseus, o sermão profético, o princípio das dores, a volta do Cristo. Ele já vai falando das grandes tribulações, vai ensinando durante essa semana toda. E aí nós pegamos, queridos, e vemos o pacto da traição, né? Então, já existia um plano para tirar a vida de Jesus. Ali, por volta da quarta-feira, na quarta-feira, Judas vai ter com os sumos sacerdotes e entrega Jesus por 30 moedas de prata. E ele fala, olha, eu vou indicar quem é e tal, e combina lá, né? Então a gente vai vendo todo o pacto da traição. Judas Iscariote, um dos 12, isso aqui eu estou lendo em Marcos 14:10. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se, lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Aí Jesus fala para preparar o lugar da Páscoa. Aí é preparada a última ceia, né? A última Páscoa do Senhor, ou a ceia do Senhor. Na verdade, para nós é substituída aquela Páscoa antiga pela ceia do Senhor, para nós cristãos, né? Então, enquanto eles preparam aquela ceia lá no cenáculo, que eles vão lá e se reúnem, Jesus traz ensinamento. E Judas já tinha entregado Jesus, já tinha traído Jesus, só que não tinha entregue ainda. E aí a gente vai vendo aqui a revelação do Cristo ali na quinta-feira à noite, né? Na quinta-feira eles estão ali tomando a última ceia, né? A ceia do Senhor, e eles estão ali e Jesus indica o traidor. Olha que coisa forte. Jesus indica o traidor. E ele fala, né, num dos evangelhos, eu estou aqui me baseando em Marcos, mas num dos evangelhos, não me recordo agora, não importa. Ele indica o traidor, ou seja, ele fala entre as linhas lá que um daqueles que estavam lá com eles iria traí-lo. Num dos evangelhos ele fala, aquele que que comer o bocado, né, que botar a mão no prato, vai comer, e comer vai me trair. Então ele fala, aquele que eu der o bocado molhado que vai me trair. Então Judas claramente. E Pedro chega para João, que se recostava no peito de Jesus, e pergunta, quem é que vai trair Jesus? Eles queriam saber, né? E depois de Jesus ter dado o bocado molhado para Judas, ele fala para Judas o que? Olha, vai lá e faz o que você tem que fazer. Vai lá e faz aquilo para que você veio fazer. Não é isso que você quer me fazer? Então, Jesus, quando indica o traidor, uma das coisas que ele faz nesse cenáculo, ali naquela sala onde eles estavam reunidos, o traidor é indicado. Uma outra coisa que ele faz, depois do traidor indicado, né, ele ensina a última ceia. Paulo, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele ensina como se deve tomar a ceia.
como se deve fazer a ceia. E aqui, lá no, se eu não me engano, no Evangelho de João, ele ensina o lava-pés. Na humildade de Jesus, ele pega lá uma bacia com água, uma toalha, e vai lavando os pés dos seus apóstolos ali. E ele, quando chega em Pedro, Pedro fala: não, Senhor, eu é que tenho que lavar seus pés. Aí ele fala: olha, se você não permitir que eu faça isso, você não tem parte comigo, Pedro. Ele estava dando um sinal do quê? De humildade. É assim que nós temos que ser. Porque Jesus, o próprio Jesus fala o quê? Olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando a mãe de Tiago e João chega perto dele: Senhor, olha. Então ele fala: quem quer ser o primeiro que seja o último. Eu estou dando uma lição aqui para vocês. Olha, olha que coisa incrível. Faltava poucas horas para ele ir naquela cruz cruenta, e faltava pouco para ele morrer, e ele ainda ensinando humildade, pregando a sua palavra, pregando o seu amor. No templo ele ia e saía durante aqueles dias dessa semana, e ele ia ali, curava os enfermos, os cegos, os coxos, e toda sorte de pessoas eram curadas em nome de Jesus, e isso deixando cada dia mais irritados os sacerdotes. Olha que coisa, ele fazendo o bem e as pessoas querendo matá-lo. E aqui a gente chega na última ceia, ele toma o pão e, tendo dado graças, o partiu, né, e disse: esse é meu corpo, que é partido por vós, comei deles todos, assim diz o Senhor. Esse é o cálice da nova aliança do sangue de Cristo, bebei deles todos. Porque aquele que não come, não bebe e não participa do meu corpo, não é digno de mim, assim diz o Senhor. Que coisa maravilhosa. Se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, recebe Ele logo. Venha tomar a ceia do Senhor no próximo culto, né? Domingo teremos a ceia. Nós estamos fazendo tudo online. Prepare aí o seu cálicezinho de suco, ou seu copo de suco, um pedaço de pão, para nós celebrarmos a ceia do Senhor, né? A nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, né? A ressurreição do Cristo. Então Cristo está ali ensinando, né? E ele dá todo esse ensinamento, né? E ele fala assim: olha, agora todas as vezes que vocês comerem pão e beber o vinho, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então ele estava dizendo: eu estou morrendo, estou indo para morrer mesmo, né? E ele anuncia todas essas coisas, e uma das coisas é que ele ali, todo mundo fala, e aí Pedro é avisado que Jesus vai morrer, e Pedro questiona, né? Não, Senhor, imagina, se o Senhor for morrer, eu vou morrer contigo. Se o Senhor for fazer tal coisa, não, imagina, não vou deixar que essas coisas aconteçam. Isso na quinta-feira. Depois eles terem tomado a ceia ali, então Pedro fica sabendo de todas essas coisas, né? Cantaram um hino, né? Então eu gosto daquele hino que fala assim: o de cruz se erigiu, nela um dia surgiu um emblema de vergonha e dor. Sim, eu amo esta cruz, nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E vai por aí afora, não sei cantar, então vamos parar por aqui, senão vai ficar chato, senão você vai desligar o vídeo, né? Mas você pode procurar e cantar esse hino, né? Então, maravilhoso, né? A entrega de Jesus. Pedro é avisado, e aí Pedro sanguíneo, e Jesus fala para Pedro: você não está pronto para beber esse cálice que eu vou beber, você não está pronto para essas coisas aqui, e vou te dizer uma coisa, Pedro: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E assim Jesus vai, e vão ao Monte das Oliveiras, e ali ele deixa alguns discípulos à parte, ali alguns apóstolos à parte, mas leva consigo Pedro, Tiago e João. Eu chamo o monte, o Getsemane, que é um jardim dentro do Monte das Oliveiras. Eu chamo Getsemane, significa lugar de prensa, lugar onde eles esmagavam as azeitonas. Vi uma roda de pedra, não sei
umas 3 toneladas por aí, ia esmagando a azeitona. Ali ia fazendo o azeite, o puro, até chegar no óleo para acender candeias, né? Lamparinas. Então, lugar de opressão. Jesus sobe para orar. Ele sobe ao monte para orar, buscando de Deus a consolo, respostas. E ele está ali falando com o Pai. Mas antes dele começar a sua oração, ele pega Pedro, Tiago e João, separa daqueles outros 12 e vai ter com... Só que Judas estava traindo Jesus, viu? Jesus estava fazendo... Judas, perdão. Judas estava fazendo acerto com os sacerdotes, sumos sacerdotes, porque ele sabia que Jesus tinha ido para o Getsemane. Ele conhecia todos os atos, os passos de Jesus. E ele vai lá e faz um acordão lá. Ó, nós vamos para lá daqui a pouco. Aquele que eu der um beijo, esse é Jesus. Porque estava noite. Então, Jesus está ali naquela aflição, e eu chamo esse monte, o Getsemane, como o monte da agonia, do desespero. Jesus então chega para Pedro, Tiago e João e fala: fiquem por aqui, que eu vou ali um pouco mais adiante, vou me isolar um pouco, que eu quero ficar só com o Pai, que eu vou orar. E ele fala para Pedro, Tiago e João: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque quem não vigia dorme. Isso ele fez por 3 vezes. E ele voltou a primeira vez, estavam dormindo. Voltou, foi lá, falou a mesma coisa, voltou a segunda, e na terceira foi o basta. Mas antes disso, enquanto ele estava orando ali naquela aflição, ele fala: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas contudo, faça-se a tua vontade. Ou seja, se for possível, porque ele estava em profunda agonia, ele tinha dor, ele sentiu a tua dor, a minha dor, a tensão, a angústia, a opressão era tão grande que os seus capilares começaram a transpirar sangue, porque as suas capilares, seus vasos capilares começaram a estourar, tão grande era a pressão interior que ele estava, tão grande era a angústia, ele começou já a derramar seu sangue ali. E a gente sabe, quando ele vai ali, aqui esse monte, é aquela profecia de Gênesis 3,15. Eu colocarei inimizade, falando para o diabo, entre ti e a semente da mulher. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te esmagará a cabeça. Você vai ferir, ele vai morrer lá na cruz, mas ele vai ressuscitar ao 3º dia. Ali, Satanás fez de tudo para Jesus refugar, voltar, não dar continuidade. Mas ele já tinha nos ensinado, e aqui ele nos ensina na prática. Aquele que põe a mão no arado, não torne para trás. Ele tinha uma missão, a missão do Cristo, a salvação do mundo, da humanidade. Ele precisava morrer, porque pelo sangue de Cristo nós fomos comprados e resgatados das mãos do nosso sequestrador, o diabo. Então Jesus está ali, aí ele volta pela 3ª vez e fala: é chegada a hora. E quando eles começam a descer, vem aquela turba, aquele barulho, aquele tropel. E a gente sabe que Judas está ali, e Judas vem ao encontro deles ali, e aqueles soldados estavam tudo ali, e os sacerdotes ali para prender um homem inocente. Vocês não precisavam fazer isso, vocês sabem onde me encontrar. Eu estou direto lá no templo, mas vocês estão... né? E Judas vai e beija o Senhor na face, indicando que aquele era Jesus. Então os soldados vêm e tomam Jesus de assalto e o prendem. E Pedro saca da espada que ainda ele carregava e corta a orelha do soldado. Olha só, Jesus tem tempo de fazer a primeira plástica, eu brinco assim, mas é uma realidade, fez um milagre. Aquele soldado era Malco, e
e ali Jesus pega a orelha dele, coloca no lugar e restaura. Eu quero dizer que a morte de Cristo também nos restaura, traz restauração. Aquilo que estava destruído vai ser construído por Cristo novamente. Aleluia. Então nós vemos que estas passagens vão nos ensinando, né? E a gente vai vendo que são tantas coisas. Jesus é preso, levado, julgado, começam já a escarnecer de Jesus. Quem estava escarnecendo de Jesus? Ele é preso por quem? Preso pelos próprios seus. Eu vim para os meus e os meus não me receberam. Jesus falando sobre os judeus. E aqui os sacerdotes fazem porretes para prender Jesus com tanta coisa, e ele, né? Quando olhamos a palavra do Senhor, Jesus está ali no sinédrio, aquela coisa toda, e tentam acusá-lo, que ele fala que é rei, que ele é um rei, que ele ia destruir o templo, ia construir novamente, e aquele negócio todo que a gente sabe que vai acontecendo, e ele é julgado, né? E durante esse julgamento, Pedro está escondido. Olha que coisa interessante, Pedro está escondido. E aí, por 3 vezes, pergunta: Pedro, mas você é um daqueles galileus lá. Você é um daquele que andava com Nazareno. Olha, você... Aí ele: não, eu não sou ninguém, eu não sei. Então Pedro nega Jesus por 3 vezes. Aí o galo canta. Quando o galo canta, Pedro levanta a cabeça, meneia a cabeça e fala: o que eu estou fazendo? Aquilo que Jesus tinha profetizado está acontecendo. Pedro não aguenta aquela pressão. Para quem disse que ia morrer junto, estava escondido, foge das situações. Então, como era Páscoa e Jerusalém estava sob o domínio dos romanos, e Pilatos era o governador ali, eles mandam Jesus para Pilatos. E chegando lá em Pilatos começa a dizer: você que se diz rei dos judeus. Ele fala: tu os diz, eu não falei nada, você está dizendo. E ali está aquela multidão, porque na época da Páscoa, sempre pelo clamor popular, um daqueles que estavam presos era solto. E aí Pilatos coloca, eu estou resumindo, irmãos, senão é muita coisa, e Pilatos coloca aquele povo lá para escolher. Olha, quem vocês... olha só o que a palavra diz aqui. Marcos 15, 6. Ora, por ocasião da festa era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Quem pedia? O povo. Cuidado com esse ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Olha aqui. 7. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido que lhe soltasse, de preferência, a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, o povo, porém, clamavam: crucificam. Os mesmos que gritaram: Hosana, Hosana, que vem em nome de Jesus, bendito és tu, né, que está entrando aqui, o nosso rei e tal. A mesma voz que aclamou está pedindo a morte de Jesus. A mesma multidão, insuflada pelos sacerdotes, estão pedindo a morte de Jesus. Crucificam.
Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais alto: crucificam. Essa era a voz da multidão, a voz do povo. Não é a voz de Deus. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para crucificá-lo. Então Jesus é entregue aos soldados, leva 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39 chibatadas. Recebe uma coroa de espinho cravada na cabeça dele, colocam ainda, empurram para que pudesse ferir. Essas 39 chibatadas deixaram suas vísceras, o seu sangue se esvaindo, as suas vísceras aparentes, todo machucado, todo ferido. E colocam ele naquela via cruz. Toda vez que eu fico nervoso, que eu começo a pensar nessas coisas, me dá essa tosse. E a gente vai vendo a via dolorosa, aquilo que Jesus sofreu por mim e por você. E muitas vezes nós viramos as costas para o Senhor, não olhamos Ele. Não agradecemos pelo que Ele fez. As suas dores, as suas pisaduras, ficou irreconhecível. Ele era um daqueles que a gente não queria nem olhar mais. Sangue pelo rosto, sangue pelo corpo todo. E ainda fazem ele carregar um madeiro até o Monte das Caveiras, o Gólgota, naquela via crucis, na via dolorosa. E ali aquela multidão, aquele caminho apertado, Jesus já sem força, carregando aquele madeiro sobre as suas costas, sendo cuspido, sendo escarrado, sendo açoitado, sendo ainda cutucado. E a multidão meneando a cabeça, querendo dizer: você não falou que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, olha teu estado aí. A mesma multidão que tinha dito para ele: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, tu és o nosso rei. A mesma multidão que havia comido dos pães e peixes que ele havia multiplicado. A mesma multidão que viu os barcos de Simão, Pedro e Tiago. Simão, Pedro, Tiago e João sendo cheios quase a ponto de ir a pique pela multiplicação dos peixes, pela pesca maravilhosa. A mesma multidão que viu ele curando o gadareno, a mesma multidão que viu ele libertando aquele jovem possesso que caía no fogo e na água, a mesma multidão que viu Jesus curando Bartimeu, o cego Bartimeu, a mesma multidão que viu o braço do homem das mãos mirradas sendo restituído, sendo colocado da mesma forma. A mesma multidão que viu o filho da viúva de Naim sendo ressuscitado. A mesma multidão que viu Lázaro sendo ressurreto novamente, sendo curado. Essa era a mesma multidão que estava jogando Jesus ali, julgando ele. Ele sobe, perde as suas forças, cai. Os soldados levantam e xingam e escarnecem e fazem tanta coisa. No meio do caminho, o Simão Cirineu aparece ali e ainda o ajuda ali. Os soldados colocam a cruz sobre o Simão Cirineu e ele vai se arrastando para aquele patíbulo, para aquela morte cruenta, morte de cruz. Oh, Jesus! E ali ele chega naquele lugar, cravejado, suas mãos, seus pés, em cima da cruz onde ele estava ali,
sobre a sua cabeça, tinha uma inscrição que está escrito em Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Que era por aquilo que ele tinha sido crucificado. Não tinha dolo, não tinha crime, mas ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele estava ali no meio, de um lado um salteador, do outro outro salteador, dois ladrões, como diz a palavra, e ele estava ali vendo toda aquela multidão sem forças. Eu imagino a dor que o meu Senhor sentiu. Eu imagino a dor que ele sentiu naquele instante. Ele olha para aquilo tudo e aquele versículo que eu comecei aqui, lá de Lucas 23, 33b, ele já começa dizendo: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A profecia lá de Zacarias 12 começa a se cumprir, que ele iria morrer do lado de dois salteadores. E naquele espaço de tempo, ele já tinha olhado para a multidão e visto aquela multidão que ele tanto ajudou, tanto fez, estava ali para ver todo aquele escárnio. E uns falavam: olha, você não falou que, né? Você não consegue nem, salva-te a ti. Os ladrões ali, tinham os dois salteadores, os dois ladrões, estão ali. E um fala para ele: olha, você que diz que é Deus aí, que é tanta coisa, salva-te a ti, desce e salva a nós também. O outro, porém, reconheceu: salvação só vem pelo reconhecimento do meu eu, daquilo que eu sou. E aquele ladrão que muitos dizem que é o bonzinho, bom é Deus que perdoa as nossas faltas. Ele fala: olha, nós estamos aqui porque roubamos, matamos, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não fez nada. E ele olha para o Senhor ali, eu imagino, porque todo dolorido, todos eles furados, cravejados. Isso era 9 horas da manhã. E eles estão ali. O momento da crucificação entre 9 e as 3 da tarde. E eles estão ali naquele diálogo. E Jesus fala para ele: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mesmo no momento da morte, ele teve tempo de salvar. Ele olhou para salvar. Olha todas aquelas coisas. E a gente olha pela passagem bíblica. Jesus está agonizando. Jesus tem sede. E os soldados embebem uma esponja num fel lá com vinagre e coloca na boca dele. E zombam. Jogam sorte das suas vestes. E está todo mundo ali escarnecendo. Eu imagino quantas coisas estavam falando. E a última palavra de Jesus na cruz foi: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparastes? Esta já era a 9ª hora, às 3 da tarde, às 15 horas. E ele diz: nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. E ali Jesus morre. Vem um soldado comandante ali, fura o seu lado e sai uma água misturada com um pouco de sangue, porque o sangue dele já tinha todo ido. E aí eles decretam ali e verificam a morte de Jesus. Mas diz a palavra que entre a 6ª hora, meio-dia, e as 15 horas, a 9ª hora,
houve trevas. Diz a palavra do Senhor que quando, após a morte de Jesus, veio um terremoto. E todos ficaram atemorizados, todos ficaram apavorados. Raios, trovões, escuridão. Jesus morto. E a palavra diz que aquele comandante que estava comandando aqueles soldados ali olhou para cima e disse: verdadeiramente, este é o Cristo, o Filho de Deus. Como a palavra do Senhor diz que naquele dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Aleluia. A sua morte não foi em vão. A sua morte foi para a nossa salvação. Aleluia. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter tomado o nosso lugar e morrido por nós. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela salvação, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Cristo amado, quando refletimos, pensamos quantos ensinamentos, quantas coisas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É no Teu nome que nós oramos, Jesus, e já gratos somos. Amém e amém. Amém, queridos. Que a morte de Cristo transforme a sua vida hoje. Enquanto a vida e a esperança, olhe para o ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus te ama, ao ponto de morrer por você. Eu também te amo em Cristo Jesus. Corra para Jesus. Volte para Jesus. Está de braços abertos para te receber. Fiquem na paz do Senhor. Essa paz que excede todo entendimento. Seja o árbitro nos nossos corações. Até amanhã com mais uma mensagem. Em nome de Jesus. Querendo Deus, estaremos de volta. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor.